Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 7, versos de 1 a 6. Romanos, capítulo 7, de 1 a 6. O tema da nossa mensagem hoje é: como cristãos, morremos com Cristo para a lei de Deus. O capítulo 7 é um capítulo de Romanos, é um capítulo desafiador. Ele é bem difícil. Ele é consolador também, ele é extremamente abençoador para a nossa vida, mas principalmente na sua segunda parte ele é bastante desafiador. E eu louvo a Deus pela providência, viu, reverendo Dario? Porque amanhã estarei entrando de férias, eu vou aproveitar minhas férias para me debruçar mais ainda sobre Romanos 7, principalmente dos versos 14 a 25. É bem complexo. O capítulo 7 de Romanos, ele vai nos ajudar a responder uma pergunta. Se eu estou salvo debaixo da graça, por que eu continuo continuamente lutando contra o pecado? Essa é a resposta, ou a pergunta que o capítulo 7 como um todo vai nos responder. Hoje nós vamos ficar somente com os 6 primeiros versos, e na verdade eu vou expor só até o verso 4, depois eu vou explicar por quê. Vamos ler do verso 1 ao 6. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, para que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Vamos orar mais uma vez. Pai, pedimos a direção do Teu Santo Espírito a mim, para expor a Tua palavra com clareza e, acima de tudo, com fidelidade, e a todos nós, um coração moldado, transformado, para que possamos ser abençoados, ó Deus, e mais comprometidos com o Senhor, e também mais confiantes na Tua grande obra de salvação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Primeiro precisamos colocar essa passagem dentro do contexto geral. Eu já lhes falei algumas vezes sobre esse contexto geral, porém eu preciso sempre repetir aqui no geral, porque os irmãos esquecem, alguns estão aqui talvez pela primeira vez. Eu tenho a minha prima aqui dos Estados Unidos, né? Ela com certeza não ouviu o que eu preguei no restante do ano. Então a gente precisa contextualizar. Os capítulos 5 a 8 de Romanos, eles falam sobre o desejo que Deus tem de nós termos segurança e confiança na grande obra de justificação pela graça por meio da fé somente. Deus quer nos dar essa confiança, essa segurança de que realmente nós somos salvos pela graça e que o Senhor tem destronado vários inimigos da nossa alma. Lembre-se que no capítulo 5, o nosso grande inimigo é a própria ira de Deus, nós éramos inimigos de Deus. No capítulo 6 é o pecado, o apóstolo Paulo personifica o pecado no capítulo 6, o nosso grande inimigo. No capítulo 7 é a lei. E no capítulo 8 é a morte. E pecado, lei e morte, eles estão intimamente relacionados. O pecado gera morte, e o pecado gera morte porque há uma lei. Deus criou o mundo com leis físicas, leis naturais, e Deus criou um mundo também com leis espirituais.
No capítulo 5, lá de Romanos, nós vimos nos primeiros 11 versos, os benefícios imediatos da justificação pela graça por meio da fé. Ele diz para nós, logo no início, nós temos paz com Deus. Ou seja, nós permanecemos debaixo da graça de Deus. Na segunda metade do capítulo 5, ele diz sobre a base legal para a nossa justificação. Como Deus nos une ao Senhor Jesus Cristo. Na verdade, o que o apóstolo Paulo está respondendo ali é uma pergunta muito simples. Como que um Deus justo e perfeito e santo pode se relacionar, olhar para nós que somos injustos? Como é que Deus, além disso, pode ainda nos declarar justos? E a resposta ali é que Deus fez Jesus Cristo nosso representante legal. E é um termo jurídico mesmo, nós estamos ligados a Cristo. Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso representante, Ele é o cabeça de uma nova criação. No final do capítulo 5, nos versos 20 a 21, ele menciona duas coisas que levantam algumas questões. Ele, por exemplo, diz, no verso 20 do capítulo 5, que a lei, ela veio para aumentar a transgressão. A lei aumenta a transgressão. E a pergunta que surge na cabeça de muitos ouvintes de Paulo, e talvez para muitos hoje, é: há alguma coisa errada então com a lei de Deus? Se a lei realmente ela aumenta as nossas transgressões? Ainda naquela passagem, no finalzinho do capítulo 5, ele também tem uma seguinte afirmação: onde o pecado abundou, superabundou a graça. Ora, então vamos pecar mais para que nós tenhamos mais graça? É isso? O apóstolo Paulo vai responder isso através dos capítulos 6 e 7. Ele, por exemplo, vai responder no capítulo 6. A graça de Deus, então, nos encoraja a pecar? Essa é uma questão muito moderna, muito atual, porque há muitos que estão vivendo uma vida de pecado, dizendo: mas a graça de Deus, ela cobre todos os nossos pecados. E é verdade, mas a graça não nos encoraja a pecar. Nós já vimos isso. No capítulo 6, ele fala do nosso novo relacionamento como crentes com o pecado. Na primeira parte do capítulo 6, ele nos ensina: nós não somos mais escravos do pecado. Não precisamos mais obedecer ao pecado como um senhor sobre a nossa vida. Na segunda parte, ele diz: não só não somos mais escravos do pecado, mas somos escravos de Deus e da sua justiça. E tudo isso por causa do Senhor Jesus Cristo. Só que no verso 20 do capítulo 5, surge uma pergunta: qual é o propósito da lei? Porque do jeito que o apóstolo Paulo está falando, alguns dos seus ouvintes poderiam perguntar: mas Paulo, então você está dizendo que a lei é um problema? Ou que a lei está desatualizada? Ou que a lei é inútil? Ou até mesmo a lei é prejudicial? Porque se ela aumenta o pecado? Então a pergunta que surgia ali para os seus ouvintes era: qual é o propósito da lei? Para não crentes e para crentes. É isso que ele vai responder no capítulo 7. É interessante que ele já tinha mencionado isso rapidamente nos versos 14 e 15 do capítulo 6. Você pode ler novamente ali, ele diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Ou seja, ele já mencionou isso. Nós crentes não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mas o que Paulo quer dizer com isso? Ele vai responder isso no capítulo 7. Então, em um sentido, os capítulos 6 e 7, eles são um grande parênteses que Paulo está fazendo nessa seção de 5 a 8. Mas esses dois parênteses, eles são muito importantes, porque eles estão respondendo perguntas que os crentes daquela época faziam, principalmente os de origem judaica. O termo lei, ele é mencionado nesse capítulo 7 como um todo, e essa seção eu estou considerando até o verso 4 do capítulo 8. Ela é mencionada 27 vezes. E 35 vezes ele está se referindo à lei. Então nós podemos esboçar o propósito desse capítulo como: qual é a função da lei para não crentes e crentes? Nós vamos dividir esse capítulo em algumas partes. Hoje nós vamos tratar dos versos 1 a 4. Mas dos versos 1 a 6, ele está nos dizendo: nós, como crentes, morremos para a lei de Deus. Morremos para a lei. Como é que se dá isso?
No restante da passagem, dos versos 7 a 13, ele vai fazer uma defesa da lei. Ele vai mostrar, o problema não está com a lei, o problema está conosco. Dos versos 14 a 25, que é a passagem mais difícil do capítulo, ele vai falar sobre a fraqueza da lei. A lei não pode fazer algumas coisas por causa do nosso pecado. E dos versos 1 a 4 do capítulo 8, ele vai mostrar como que o cumprimento da lei se dá agora para nós crentes no poder do Espírito Santo. Então a primeira parte que nós vamos entrar hoje é como nós cristãos morremos com Cristo para a lei de Deus. Essa passagem ela é muito simples, na verdade, ela é dividida de uma forma muito simples. Dos versos 1 a 3 do capítulo 7, você tem um princípio geral básico, que está no verso 1, e nos versos 2 e 3, você tem uma ilustração do próprio apóstolo Paulo para esse princípio, tentando explicar esse princípio. O verso 4, ele é a implicação teológica deste princípio. Então, o verso 4 é o resultado dos versos 1 a 3. Os versos 5 a 6, eles são um acrescentar de Paulo, umas implicações da própria implicação teológica do verso 4. E isso nós não vamos tratar hoje, porque ficaria muito longo. Nós deixaremos para uma próxima oportunidade. Então veja, primeiro o verso 1. Eu quero que você leia novamente para você entender esse texto, para ser bênção na sua vida. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Aqui há um princípio legal básico. Paulo ele usa muitos termos jurídicos aqui que quando nós passamos para o português às vezes nós não observamos. Então o que ele está dizendo para nós aqui simplesmente é: a lei tem autoridade sobre um homem somente enquanto este homem vive. A lei, ela só tem autoridade sobre um homem enquanto esse homem vive. Guarde isso, vai ser importante para o restante da palavra. Ele começa dizendo sobre alguns ouvintes. Eu falo agora, irmãos, aqueles que conhecem a lei. Quem eram os ouvintes de Paulo? As igrejas em Roma, elas se reuniam nas casas. Provavelmente nós tínhamos muitos judeus convertidos ao cristianismo. Nós tínhamos também pessoas que frequentavam as sinagogas, que eram os tementes a Deus. Eles não eram bem judeus, eles frequentavam as sinagogas e agora eles abraçaram o evangelho. E nós tínhamos também gentios. Então Paulo está falando assim, olha, nós temos um grupo aí que está em Roma que conhece a lei. E veja, nós poderíamos pensar assim, então ele não está falando para nós gentios, mas os gentios também já estavam sendo expostos à lei há algum tempo. Eles já conheciam a lei. Então, ouvintes que conhecem ou deveriam conhecer a lei. E o apóstolo Paulo, ele está usando uma expressão aqui, quando ele diz assim, olha, a lei tem domínio sobre o homem, sobre toda a sua vida. Aqui é um termo jurídico, que ele está falando assim, a lei é senhor sobre um homem, é a autoridade máxima. Inclusive, a mesma expressão é utilizada em Mateus 20, 25, dizendo assim, então Jesus, chamando-os, disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam, é um domínio político, é um domínio legal, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Ele está falando sobre lei aqui. Então o que o apóstolo Paulo está nos dizendo é que a lei, ela tem domínio legal sobre a humanidade, sobre um homem. Os versos 2 e 3 é a ilustração de Paulo. Agora, eu quero que você tome cuidado quando Paulo faz uma ilustração. Ele não está fazendo uma alegoria. Então, não procure encontrar cada elemento da ilustração dos versos 2 e 3 com aquilo que ele vai concluir no verso 4. Alguns teólogos fizeram isso ao longo da história da igreja e realmente fizeram uma grande confusão. Na verdade, o apóstolo Paulo está sendo muito simples aqui. Ele está mostrando uma coisa muito clara, e nós vamos ver. Primeiro, ele não está trabalhando a questão do adultério. Embora os versos 2 e 3, eu volto a repetir, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal.
de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem, porém se morrer o marido, ela estará livre da lei, não será adúltera, se contrair novas núpcias. Veja, o apóstolo Paulo não está tratando sobre adultério aqui. Ele está tratando sobre uma lei que era bem conhecida dos israelitas. Tanto é que o Senhor Jesus vai tratar sobre adultério em Mateus 5, em Mateus 19. Ele vai dar, por exemplo, alguns motivos para o divórcio. O apóstolo Paulo não está preocupado aqui com isso. Em 1 Coríntios capítulo 7, o próprio apóstolo Paulo vai falar que um crente, ele pode sim se divorciar quando ele é abandonado pela parte incrédula. Então veja, o apóstolo Paulo aqui não está tratando sobre adultério. E não há um sentido muito profundo nessa ilustração. Ela é, na verdade, um único ponto, ele é bem simples. A lei do casamento sem as exceções. Ou seja, ele está falando sobre uma lei ideal. Qual é essa lei? Quando Deus estabeleceu o casamento, meus irmãos, ele estabeleceu um casamento para sempre, indissolúvel. E a única forma de dissolver esse casamento era pela morte de um dos cônjuges. Uma mulher está sob um homem, sob a autoridade de um homem. E a expressão que o apóstolo Paulo aqui usa também é legal. Isso é estranho para os tempos modernos, mas para a antiguidade isso era muito bem aceito. A mulher estava sob a autoridade do homem. Havia uma autoridade legal. Não que Deus pretendesse que a mulher fosse um objeto nas mãos do homem, mas havia sim uma submissão legal da mulher para com o homem. Essa é a expressão. A mulher está ligada pela lei ao marido. É a lei que Deus criou desde o início, quando Deus estabelece o casamento, que liga a mulher ao marido. Deus planejou o casamento para ser permanente. Deus não planejou o casamento para ser interrompido. É claro que nós vamos ver em outras passagens do Novo Testamento que nós podemos ter, sim, algumas exceções para o divórcio. O próprio Senhor Jesus vai ensinar em Marcos capítulo 10, dos versos 2 a 12, eu só vou mencionar 2 versos. Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, é que ele vos deixou escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Ou seja, Deus não queria que o homem se separasse da mulher, e a mulher do homem. Agora, nessa passagem tem uma palavra que é desobrigada. Diz assim: se o mesmo morrer, ou seja, se o marido morrer, a mulher vai ficar ficará desobrigada da lei conjugal. E é interessante que o apóstolo Paulo já utilizou uma palavra que é traduzida de forma diferente em 3:31, quando ele diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Ou seja, se o marido morre, a mulher ela fica totalmente livre. Aquela lei se torna nula, ela é destruída, ela é esvaziada. Então nós podemos concluir, pela ilustração do apóstolo Paulo, dos versos 2 e 3, que, primeiro, se o marido continuar vivo, e essa mulher se ligar a um outro homem, ela será considerada adúltera. Em algumas traduções será chamada adúltera. Só que, de novo, esta palavra, ela não é simplesmente, alguém falou daquela fulana que separou do marido e se uniu com outro marido e alguém vai chamá-la de adúltera. Não, a palavra não é essa. Na verdade, está descrevendo aqui uma decisão judicial, como se fosse um decreto realmente do Estado. Ela está legalmente, autoritativamente identificada pela lei como culpada de adultério, merecendo a devida punição, que é a morte. Então, a expressão será considerada adúltera é muito forte. Ela não é uma expressão tão simples. Não é porque ela vai ser chamada. Ela é legalmente considerada adúltera. Ela quebrou a lei e ela merece uma punição por causa disso. Segunda conclusão. Se o marido morrer, aí então ela está livre da lei. Ela não é adúltera. E ela poderá se ligar ou se unir a outro homem. Então, a única forma
daquela mulher ser livre para contrair novas núpcias é o marido morrendo. E se o marido morrer, ela não será condenada pela lei, ela não será punida, ela não estará sujeita à punição, porque o marido morreu. Agora, por que Paulo usa esta ilustração? Nós precisamos entender a razão, o porquê Paulo se utiliza dessa ilustração. Primeiro motivo, porque, meus irmãos, quando nós nascemos, nós estamos permanentemente ligados à lei de Deus e à autoridade de Deus. Quando uma criança nasce, ela já está debaixo da lei de Deus. Então nós vivemos para sempre debaixo dessa lei. Segundo motivo, somente a morte pode terminar o nosso relacionamento com a lei. Diante de Deus é assim que funciona. E também essa ilustração mostra que a morte, ela faz possível um novo relacionamento. Você precisa entender essa ilustração com esses pontos para você entender a mensagem geral do apóstolo Paulo. Agora veja, essa ilustração com o primeiro princípio do verso 1, eles têm uma implicação teológica no verso 4. E vamos ler novamente o verso 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Por isso que eu falei no início, ou em parte da ilustração, não tente encontrar correspondência em cada ponto da ilustração, porque senão você vai se enrolar, porque o apóstolo Paulo não faz isso. Ele não faz uma correspondência em cada um dos elementos da ilustração. Vós, irmãos, também morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, para que frutifiquemos para Deus. Ou seja, quando nascemos, estamos ligados a Adão, legalmente, querendo você ou não, é assim que funciona, estamos ligados a Adão. Para nós nos unirmos a Cristo, nós precisaríamos morrer. Porém, a nossa morte não valeria de nada, porque nós temos pecado. Então, o que o apóstolo Paulo começa a nos mostrar é o que acontece com cada um de nós nessa mensagem do apóstolo Paulo através do princípio primeiro e da sua ilustração. Primeiro, vocês foram mortos para a lei. A sua morte para a lei não é um processo, porque veja, no verso 4 ele diz assim: também vós morrestes relativamente à lei. O verbo que está aqui, ele significa uma ação passada, concluída de uma única só vez. E o verbo está na passiva, ou seja, não fomos nós que morremos. Eu não decidi morrer. E esse também não é um processo, é uma ação única, é um evento que já aconteceu. E isso se dá no momento da nossa salvação. Porque quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele conquistou essas coisas para nós. Mas essas coisas se tornam sentido para nós quando Ele aplica, quando Ele nos regenera, quando Ele nos chama, quando Ele nos faz nascer de novo, quando Ele realmente nos converte o coração. Então, eu morri para a lei no exato momento que eu nasci de novo. Veja, e eu estou vivo aqui ainda. Os irmãos que estão me ouvindo, vocês estão vivos. Aqueles que estão crentes em Cristo Jesus, você morreu para a lei quando você se converteu. O Senhor Deus fez isso. E não é algo que você fez, é algo que Deus fez. Esta é a glória do Evangelho. Nós não podemos nos salvar, nós não podemos fazer nada disso. É o próprio Senhor Deus que faz isso por nós. No verso 22 do capítulo 6, que nós já passamos por ele, ele diz que nós fomos feitos escravos de Deus. Também lá é assim. Nós somos libertados do pecado, transformados em servos de Deus. O próprio Deus nos transformou em seus escravos, em seus servos. No verso 14 ele disse, não mais debaixo da lei, mas da graça. Porque o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Deus fez isso por nós. Deus nos libertou desta lei, que é santa, que é justa, que é boa, mas que não nos salvava, ela nos condenava. A lei, na verdade, ela mostra realmente quanto o nosso pecado é grave.
Reverendo Augusto Nicodemos, ele usa uma ilustração que eu achei bastante interessante. Ele diz assim que uma professora de escola dominical de crianças disse para os seus alunos pré-adolescentes: vocês, quando chegarem em casa, podem ler qualquer livro da Bíblia, só não leiam Cantares de Salomão. Adivinha que livros as crianças procuraram para ler quando chegaram em casa? Cantares de Salomão. É isso que a lei faz conosco. Ela nos instiga a pecar. Só que essa mensagem do apóstolo Paulo, ela nos traz algumas perguntas. Esse texto ele é bem simples, mas as perguntas que ele gera são complexas. Elas não são tão simples. Duas questões nós temos que responder. Primeiro, a que lei Paulo se refere? Para que lei nós morremos? E há muita controvérsia nesse assunto, meus irmãos. Alguns vão dizer que é só para a lei moral, outros que é só para a lei cerimonial e lei civil. Alguns dizem que essa lei é todo o Antigo Testamento, então nós não precisamos mais do Antigo Testamento. Alguns vão dizer que é a lei mosaica de Êxodo 19 até o final de Deuteronômio, então nós não precisamos mais conhecer a lei. Então nós precisamos primeiro responder a que lei o apóstolo Paulo está se referindo. A resposta está realmente no contexto e pode nos ajudar. No verso 3, ele fala sobre adultério. Então, adultério faz parte, não adulterarás, o 7º mandamento, faz parte dos 10 mandamentos. O verso 6, ele fala de novidade do Espírito, ou seja, o crente, pelo Espírito Santo, e nós vamos desenvolver isso melhor na próxima oportunidade, ele está debaixo da lei, mas pelo Espírito. No verso 7, ele fala sobre o 10º mandamento, não cobiçarás. No verso 16 do capítulo 7, ele vai dizer que a lei é boa. No verso 22, ele vai dizer, alegremente temos prazer nessa lei, no homem interior. Então nós crentes, no nosso homem interior, nós temos prazer na lei de Deus. Por isso podemos ler o Salmo 119, dos versos 1 a 8, dizendo que esse é o mesmo sentimento nosso. Porém, nós vamos ver mais tarde, nós não podemos nos justificar na lei. No verso 25, ele diz que os cristãos são escravos dessa lei de Deus com a sua mente. Portanto, nós podemos e devemos conhecer a lei. E no verso 4, ele diz que o requerimento da lei é cumprido em nós, em nossa obediência pelo Espírito. Então veja, a lei é importante, o apóstolo Paulo não está jogando a lei fora. Mas que lei é essa? É a lei moral, que está sumariada nos 10 mandamentos, que tem o seu resumo nos 10 mandamentos. A lei moral de Deus, Calvino dizia, que ela é um gancho para lembrar-nos dos assuntos que Deus exige a nossa atenção. Nós morremos para a lei, inclusive na forma de mandamentos. A lei moral dos 10 mandamentos. A pergunta que surge é, bom, mas você está fazendo uma afirmação muito séria. Em que sentido nós morremos para a lei moral de Deus? O apóstolo Paulo não está dizendo que a lei foi abolida completamente. Tanto é que dos 10 mandamentos que você conhece, 9 mandamentos são repetidos no Novo Testamento, com exceção do sábado. No entanto, nós sabemos que há substituição do sábado pelo domingo, o dia do Senhor, Apocalipse capítulo 1. Então veja, todos os 10 mandamentos estão sendo repetidos no Novo Testamento. Então o apóstolo Paulo, de forma alguma, ele está dizendo para nós, olha, vocês não precisam mais se preocupar com a lei. Ele não diz que o cristão não deve mais obedecer à lei moral de Deus. O que ele está, na verdade, nos ensinando é, nós não podemos nos justificar na letra da lei. Nós não podemos encontrar a nossa justificação diante de Deus na lei. Os versos 3 e 4 do capítulo 8, ele nos diz assim, porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, por causa da nossa carne pecaminosa de Adão, e isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Para quê? A fim de que o preceito da lei
se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa é a grande beleza do Evangelho. O Espírito, quando veio morar em nós, quando nos renovou, quando nos salvou, é o Espírito que nos dá a capacidade de cumprir a lei moral de Deus. Então, é diferente de você chegar diante da lei, se você apresentar isso para uma pessoa que não conhece o Evangelho, não é convertida a Cristo, você dizer para ela, olha aqui, olha os 10 mandamentos, siga. E procure ser justificado diante de Deus, seguindo os 10 mandamentos. O Evangelho, ele nos transforma para que esta lei seja cumprida em nós. Romanos capítulo 13, verso 8, ele diz assim, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. É como se nós estivéssemos dando um outro caminho. O princípio da lei permanece verdadeiro. Então, meus irmãos, um perigo que nós corremos hoje, nos tempos atuais, muitos estão dizendo assim, nós não precisamos mais conhecer o Antigo Testamento, o reverendo Dario não precisa mais pregar em Deuteronômio, nós não precisamos conhecer a lei, e você também não precisa nem se preocupar mais com os 10 mandamentos. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Os reformadores, eles deram o nome para o terceiro uso da lei. O primeiro uso da lei, eu já falei isso aqui várias vezes. A lei é como se fosse um espelho. A própria palavra de Deus, a Bíblia como um todo, ela é um espelho. Quando eu olho nesse espelho, eu vejo o quanto eu sou feio. Embora minha mãe me ache bonitinho. Mas espiritualmente eu sou muito feio quando eu olho para a Escritura. É o primeiro uso da lei. A lei também restringe o mal. A lei de Deus, inclusive, ela restringe o mal na humanidade, mesmo a humanidade incrédula. Você deve se perguntar, por que alguns povos que não conhecem nada do Evangelho, eles sabem, por exemplo, que adulterar é errado, que roubar é errado, que matar é errado? Como que eles sabem disso? Porque a lei de Deus está gravada na mente e nos corações. Agora, o terceiro uso da lei que os reformadores defendiam é que ela é um padrão para mostrar-nos aquilo que agrada a Deus. O que Paulo quer dizer com morrermos para a lei moral de Deus? Primeiro, nós não mais buscamos ser justos com Deus por guardar a lei. Há 2 métodos de justiça. E você não pode caminhar pelo método errado. Nós vamos ver isso em algumas passagens. Por exemplo, Romanos 10, versos de 3 a 5. Diz assim, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. O apóstolo Paulo está mostrando, olha, você tem um caminho, você pode, se você for bastante corajoso, você pode chegar diante da lei e falar, eu vou começar a obedecer a lei. E eu vou conquistar a justiça diante de Deus. Você não vai conseguir. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É pelo Espírito que nós cumprimos a lei. Romanos 10, versos 6 a 9 também diz, mas a justiça decorrente da fé, ela assim diz, não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A fé em Cristo, o novo nascimento, o poder do Espírito, é que nos leva a cumprir a lei, e agora com alegria, e não com medo. Você não pode tentar se justificar na lei. Gálatas capítulo 4, versos 4 e 5 nos diz, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho na pleroma do tempo, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. O apóstolo Paulo também quer nos dizer, nós não mais estamos sob condenação e punição prescrita na lei.
Porque a lei moral, ela exige uma prescrição para quem quebra ela, quebra a lei. Romanos 8:1, nós inclusive cantamos num dos cânticos aqui. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A lei não pode te alcançar mais. Porque Jesus Cristo cumpriu toda esta obra em nós. Gálatas capítulo 3, versos 9 a 12. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Você não pode tentar ser salvo pela lei. E a tendência do nosso coração adâmico ainda é procurar nos justificar na lei. Gálatas capítulo 3, versos 13 e 14 ainda nos diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Nós não estamos mais debaixo da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. A pergunta que surge agora é: como isso tudo aconteceu com você? Com você que está ouvindo aqui? A resposta muito simples é: através da morte de Jesus Cristo na cruz. Deus te libertou desse grande inimigo, a própria lei de Deus, através da morte do Senhor Jesus na cruz. Mas como que a lei se relaciona com a vida, a morte e a ressurreição de Jesus? Eu quero lhe dar um breve esboço aqui. Primeiro, Cristo Jesus, ele nasceu como homem, por isso que o Filho de Deus teve que se encarnar. Ele nasceu debaixo da lei, diz assim em Gálatas: vindo, porém, a plenitude do tempo, eu já acabei de ler, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ou seja, Jesus também nasceu sob a lei. Segundo ponto, ele cumpriu a lei. Hebreus 4:15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Ou seja, ele cumpriu positivamente a lei em todos os pontos. Ele não escorregou em nenhum dos pontos da lei. Mas tem um terceiro ponto. O que o Senhor Jesus Cristo fez? Ele morreu por causa das nossas violações da lei. Ele satisfez perfeitamente a justiça de Deus em nosso lugar. Romanos 3:25. A quem Deus propôs no seu sangue, no sangue de Cristo, como propiciação, como oferta de satisfação a Deus, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ou seja, o Senhor Jesus, ele pagou a nossa dívida com a lei. Quando ele morreu naquela cruz, ele não morreu pelos pecados dele, porque ele não os tinha. Ele morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado. Quarto ponto, na sua ressurreição dentre os mortos, ele provou a sua vitória sobre a morte. Ele provou que ele realmente havia cumprido toda a lei. Por isso ele ressuscitou dentre os mortos. Nós morremos para o pecado e nós morremos para a lei em Cristo. Por isso essa doutrina da união com Cristo, ela é tão importante. Tudo que temos em Cristo. O Senhor é o nosso mediador perfeito, Ele é o nosso representante legal. Tudo que Ele conquistou para nós. Nós não poderíamos mexer uma palha para alcançar nada disso. Romanos 6, texto que nós já lemos outrora. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Nós fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Se você é crente em Cristo, Cristo ressuscitou para que você andasse numa nova vida. Não numa vida como você vivia antigamente, antes de conhecer a Cristo.
Porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Nós vamos ter uma ressurreição parecida com a do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, em Cristo, nós nascemos sob a lei, nós guardamos toda a lei perfeitamente em Cristo, nós satisfazemos toda a demanda da lei em Cristo, nós recebemos a condenação que os nossos pecados mereciam em Cristo, nós temos o nosso pagamento, a plenitude pagamos a plenitude da punição da lei. Nenhuma condenação pode nos alcançar. Agora, por que isso aconteceu para você? Essa é a pergunta, a próxima. Por que nós morremos para a lei em Cristo? Tem dois propósitos principais aqui. Um propósito que é imediato, para você poder se unir a outro. Se Jesus Cristo não tivesse feito a sua obra, você não poderia estar unido a Ele. Então você precisava morrer para a lei. Esse é o primeiro motivo. Para que você tenha um novo relacionamento. Para que você possa estar unido a Cristo. Para que você, como igreja, possa ser chamada noiva de Cristo. Para sermos unidos a Cristo, nós precisávamos morrer para a lei. E quem fez isso? O Senhor Jesus. E esse relacionamento é eterno. Veja que ele diz que o Senhor Jesus levantou dentre os mortos. Nós somos unidos a alguém que já ressuscitou. E Cristo não pode morrer de novo. Então nós estamos unidos a alguém que está vivo, que venceu a morte. Romanos 6, verso 9. Ele não morre jamais, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Esse é o propósito imediato, o porquê imediato. Mas existe um porquê maior. É aquilo que na filosofia se chama a razão última. Para produzirmos frutos para Deus. Por que Deus fez tudo isso em Cristo? Para que nós possamos produzir frutos agradáveis a Deus. Para que, na verdade, nós possamos glorificar a Deus. Por exemplo, fruto de santidade. 1 Pedro 1, 16, 17. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Deus fez isso em Cristo, Ele nos matou para a lei, para que você fosse santo. Para que você apresentasse também fruto de justiça, Filipenses 1:11, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Quando você está em Cristo, você louva a Deus, porque agora você vive produzindo frutos de justiça, você cumpre a lei por causa de Cristo. Nós também produzimos frutos de boas obras, Colossenses 1:10, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Finalmente, fruto do Espírito, Gálatas 5, versos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Se nós podemos viver tudo isso, meus irmãos, é por causa da obra do Senhor Jesus, que nos matou para a lei. E tudo isso para a glória dEle, porque Ele criou todo este universo para a glória dEle. Ele nos criou para a glória dEle. Ele nos salvou para a glória dEle. Ele nos santificou para a glória dEle. É tudo para Ele, não é para nós. Não tente merecer o favor de Deus, meu irmão. Não tente ir por esse caminho. Não tente ser aceitável a Deus por si mesmo. Não é por guardar a lei, quando você olha só para a lei, que você vai ser justificado diante de Deus. A mensagem do apóstolo Paulo e a mensagem do Evangelho é: não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você jamais vai ter um veredito de culpa sobre as suas costas. Porque esta grande obra foi feita por Deus por meio de Cristo. Porque nós estamos em Cristo, nós estamos mortos para este grande inimigo que tínhamos, a lei. Agora nós temos prazer na lei.
Através da fé em Cristo, nós podemos cumprir a lei. Nós temos prazer na lei no nosso interior, no nosso coração. Eu não posso me justificar na lei, mas é pela fé em Cristo que eu cumpro a lei, com alegria, sem temor do mal, sem esperar condenação. Essa é a grande mensagem que o Senhor nos dá aqui através do apóstolo Paulo. Vamos orar. Ó Pai, nós te adoramos, te bendizemos, porque o Senhor nos trouxe uma paz que nós não merecíamos. Nós éramos inimigos do Senhor. A tua ira estava sobre nós. Mas o Senhor mandou o teu filho para que ele recebesse a tua ira no nosso lugar. Por isso agora nós podemos te chamar amigos. Nós somos teus amigos. O Senhor é o nosso amigo. Porque o Senhor se fez nosso amigo. O pecado nos escravizava, nos dominava. Nós seguimos as paixões da nossa carne, as paixões de Adão. Mas o Senhor nos libertou do poder do pecado. E o Senhor fez isso fazendo o teu Filho, Jesus Cristo, pecado em nosso lugar. Ele nos libertou do poder do pecado, agora nós somos escravos do Senhor e da justiça do Senhor. Louvado seja o teu nome, ó Deus, porque a lei que fora dada para a nossa bênção, ela se tornou um problema para nós, por causa da enfermidade da nossa carne, por causa do nosso pecado. E toda vez que nós tentamos nos justificar diante do Senhor, através da lei, nós estamos sendo escravizados novamente pela lei. Nós não temos liberdade. A lei não pode nos libertar. Mas o Senhor fez com que o teu filho morresse em nosso lugar. E não só morresse em nosso lugar, ele viveu uma vida perfeita em nosso lugar. E ele ressuscitou dentre os mortos. Ele venceu a morte, o pecado, a lei. Para que nós pudéssemos agora ser livres diante do Senhor. Nada pode nos impedir de chegar diante do Senhor. Nada pode nos separar do teu grande amor. Nada pode nos separar da tua graça, da tua fidelidade. Por isso nós te adoramos, por isso te bendizemos, louvamos por tão grande salvação. Nós não merecíamos absolutamente nada, não merecemos hoje e jamais mereceremos nada da tua parte, mas o Senhor fez tudo. Esta é uma grande salvação. Bendito seja o teu nome, ó Deus. Eu quero pedir em nome de Jesus que o teu Espírito esteja nos levando à tua palavra, a constantemente meditar na tua palavra, a nos alegrarmos nesse grande evangelho, para que nós não sejamos iludidos, ó Deus, através das artimanhas dos homens, através de ensinos errados que inclusive existem no nosso mundo evangélico no Brasil. Que nós possamos andar altaneiramente, confiantes na tua graça, na grande obra de salvação em nossa vida, ó Deus. Dá-nos a capacidade de olhar para a lei da forma correta. Dá-nos a capacidade de olhar para a lei de forma agradável, ó Deus, que possa realmente o nosso homem interior se alegrar na tua lei. Abençoa, Senhor Deus, a nós como igreja, para que possamos produzir muitos frutos para a glória do Senhor, ao vivermos essas verdades. Nós te pedimos essas coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.